Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar a série de vídeos sobre dinâmica veicular. No vídeo passado eu parei. Onde foi que eu parei mesmo? Ok, falamos de molas, rigidez de molas, e hoje a gente vai entrar um pouquinho na parte de amortecedor. Vamos entrar na parte de amortecedor. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não, é amortecedor mesmo. E hoje nós vamos entrar na parte de amortecedor. Mas primeiro eu tenho que me apresentar. Meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Aí eu fiz uma laurea magistrale, que é o mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena. E agora estou num doutorado de pesquisa aqui na Universidade de Brecha. Vamos lá. Vamos começar a estudar. Certo. No vídeo passado a gente viu rigidez de mola. Hoje a gente vai ver amortecedor. Vamos começar. Se eu não me engano, vai ser só o amortecedor duplo, né? Que é o principal amortecedor utilizado hoje. Perfeito. Vamos embora. Primeiro, vamos desenhar esse amortecedor, certo? O amortecedor geralmente ele é... Se você não sabe como funciona o amortecedor, procura os vídeos no canal. Tem vídeo no canal falando de amortecedor, tem texto no blog também, certo? Aqui a gente vai já partir para uma parte mais de engenharia e tudo. Então vamos começar a desenhar um amortecedor aqui. Ok. Gostei não. Isso aqui é o pistão do amortecedor, certo? Ok. Beleza. Aí a parte aqui de baixo.
ó, as válvulas. Isso são válvulas, certo? Ok. Então vamos só dar uma apagadinha aqui, mais ou menos até aqui, mais ou menos até aqui. Beleza, temos aqui um amortecedor, o pistão está descendo, certo? Comprimindo o fluido. Esse amortecedor internamente ele tem uma área, certo? Que é descrita por A, que é a área da seção. Da área da seção transversal, certo? E ele tem um pistão se deslocando dentro. Esse pistão ele tem uma haste que essa haste vai ter uma área também que vai afetar a área, né, efetiva, né? Vamos chamar essa aqui de A0. A0, área da seção transversal. Da seção transversal do pistão. Certo? Aqui. E esse aqui é do amortecedor. Não, do amortecedor não, da câmara. A área da câmara. Certo? A área da câmara interna. Beleza. L ponto. Certo? L ponto é o deslocamento. L ponto. L é o deslocamento, L ponto dot, né? L dot, né? L ponto, ele é o deslocamento para baixo, negativo. Certo? Deslocamento para baixo. Certo? Beleza. Certo. Então aqui é o caso para o deslocamento para baixo. A pressão vai ser dada por uma variação de pressão.
certo? ΔP. Que significa o quê? É a pressão dentro da câmara, certo? Dentro do amortecedor, certo? E a pressão do ambiente, menos a pressão do ambiente, certo? Nos meus cálculos, eu vou ter também um parâmetro que vai contabilizar, certo? Vai contabilizar o efeito das válvulas no pistão, certo? Que é o que? É esses furos que tem no pistão e eles abrem com o movimento do pistão. Esses furos, eles são representados por um parâmetro chamado lambda 1, certo? Então, a minha pressão no amortecedor vai ser dada por A0, pressão na área da seção transversal do pistão, certo? Da haste do pistão, certo? Importante pontuar isso aí, vezes a velocidade de deslocamento para baixo, dividido por lambda 1, certo? Eu vou pressionar esse pistão para baixo, certo? Deslocamento, uma taxa de deslocamento ou velocidade negativa, porque está indo para baixo. Eu vou usar uma força F, certo? Para pressionar esse pistão para baixo. Existe uma forma de calcular F, certo? Bom, eu vou dizer que F é igual ao quê? F vai ser a força necessária para empurrar o pistão para baixo, que está relacionado às áreas, né? Então, vai ser o quê? P vezes a área nominal de dentro da câmara, menos essa mesma pressão, vezes a área nominal menos A0. Essa vai ser a força que vai ser necessária para levantar esse pistão. Então, se a gente desenvolver aqui, eu vou ter PA, P vezes A menos P vezes A, mais P vezes A0. Tchum, tchum. Então a minha força será P vezes A0. Certo? Eu vou pegar a pressão que eu já calculei, né? Que é F na força. Força F para L ponto menor que 0, ou seja, movimento para baixo, será o que? V vezes A0 ao quadrado dividido por lambda 1, certo? Por quê que eu tenho essa relação? Porque lá, antes disso, se eu pegar ali Q é igual a lambda 1 vezes P, isso aqui é basicamente o meu fluxo, certo? Isso é basicamente o meu escoamento de fluido dentro do amortecedor, considerando as válvulas. E aí eu vou ter o que? Que A0, na área nominal ali da haste do pistão, vezes a velocidade, vai ser também o meu escoamento. E aí eu vou chegar nessa força. Então esse aqui foi para o deslocamento para baixo.
deslocamento para cima. Como é que será? Como será? L0 positivo. Certo? Beleza. Agora a situação se inverte, né? Eu vou ter outras válvulas trabalhando, então eu vou ter que considerar válvulas também. Logo, o meu Q, para esse caso, será Q é igual ao que? A menos A0. A área efetiva vezes a velocidade. Ou lambda 2, certo? Agora eu vou ter outra válvula atuando, vezes a variação de pressão. Esse ΔP vai ser um valor similar ao ΔP do caso do movimento para cima. Porém, agora será A menos A0 vezes V, dividido por lambda 2, certo? Logo, a força será dada por P vezes A menos A0, que é evidente, né? Isso vai ser igual a, depois que eu fazer as substituições, V vezes A menos A0 ao quadrado dividido por lambda 2. Certo? Dividido por lambda 2. Tudo bem. Então veja que eu vou ter dois parâmetros, dois coeficientes importantes, lambda 1 e lambda 2. São dois parâmetros importantes. São dois parâmetros importantes de tal forma que são dois parâmetros importantes tal que se lambda 1 igual a lambda 2, F tal que se lambda 1 igual a lambda 2, F para o movimento de descida e F para o movimento de subida somente serão iguais se A0 for basicamente a área dividido por 2. O que raramente, nunca, quase nunca, sempre, nunca acontece. Não é o caso aqui. Então, ainda que lambda 1 e lambda 2 sejam iguais, eu vou ter uma diferença no movimento de descida
no movimento de subida. Isso é importante porque os amortecedores estão muito ligados à resposta do veículo. Basicamente, se o amortecedor comprime com bastante resistência, certo? Em outras palavras, ele se opõe mais à compressão da suspensão, esse movimento é mais controlado, certo? Eu não vou ter um grande impacto da transferência de carga nas rodas de uma vez. Se isso for rápido, pode ser interessante. Eu vou ter ali, eu vou conseguir colocar bastante carga sobre as rodas, talvez até mais aderência numa freada e tudo. Mas a partir do momento que essa carga reduz, ele vai expandir. E aí essa velocidade de expansão é importante também. Se expande muito rápido, eu não vou conseguir aproveitar essa aderência. Se expande devagar, eu vou ter mais tempo para aproveitar essa aderência sobre as rodas. Então ele tem uma importância muito grande na dinâmica do veículo, certo? Vamos dar uma olhada num pequeno gráfico aqui. Um graficozinho. Certo? Tá aqui o gráfico. Eu tenho uma linha aqui. Essa mesma linha se expande, mais ou menos, né? Mais ou menos aqui. Certo? Eu vou ter uma outra linha aqui. E essa linha, ao invés de se expandir da mesma forma, ela vai fazer mais ou menos esse trajeto aqui. Beleza. Aqui no eixo X eu vou ter a velocidade, aqui eu vou ter a força, certo? Vou trazer esse gráfico mais aqui para o lado, que eu ainda vou desenhar uma outra coisinha aqui. Beleza. Vamos pegar aqui uma situação. Uma estrada. E uma roda. Tá aqui a roda. Girando sobre essa estrada. Aqui o ponto O, centro O, e ela tá girando. Ok. Certo? Tá girando. Essa estrada tem um pequeno desnível, mais ou menos assim. Certo? Perfeito. E essa estrada tem um desnível, certo? Primeiramente, a primeira etapa vai ser um movimento de compressão aqui, tá? Do amortecedor, da suspensão no caso. Vou ter um movimento de compressão aqui. E depois aqui eu vou ter um movimento de extensão. E aí escrever extensão com esse, ótimo.
Gosto assim. Bem Mobral. Certo? Então, em termos de automóveis de rua, é interessante. Que a compressão ocorra com uma baixa força. Ou seja, que o amortecedor facilmente comprima, seja comprimido, sem muita resistência. Porque assim eu consigo amortecer, reduzir o choque da roda no chassi. Então é interessante que o amortecedor controle o movimento da roda, controle a compressão sem choques, impactos, sem se opor firmemente, certo? Na extensão, certo? Que é a situação que essa roda vai encarar logo depois, é o oposto. O geral é o oposto. Na extensão é o oposto. Se deseja que o amortecedor controle firmemente a extensão, o movimento de extensão da mola. Certo? Por quê? Porque se eu não fizer isso, se eu não tiver um controle mais firme em caso de extensão, ia haver um choque porque a mola ia expandir de uma vez. E quando isso acontece, é como se a roda estivesse quicando no chão. Então o carro ia ficar oscilando. Certo? Então o amortecedor atua reduzindo a velocidade com que a mola estende, mas pode deixá-la comprimir rápido, né? Pode deixá-la comprimir um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque se a mola não comprime rápido na hora de uma transferência de carga, né, ela vai se opor muito a esse impacto, esse pequeno bump que a gente vê aqui. O nome disso é bump, né? Esse pequeno quebra-mola, né? Ela vai se opor muito isso em termos de veículos para uso civil, né? Isso significa desconforto, significa vibração em excesso, certo? Em termos de competição, não. Geralmente o amortecedor vai até ser rígido nesse caso também. Por quê? Porque se eu tenho uma resposta mais rápida do veículo, certo? E na hora de estender, ele vai também ser um pouco mais, ele vai ser ainda mais controlador da velocidade de extensão da roda, para que eu possa ter mais tempo
daquela roda em contato com a pista, sendo pressionada contra a pista, né? Então são situações diferentes. Certo? Beleza? Então, isso tudo tá acoplado. Veja, com isso tudo tá acoplado com... aqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui as equações de força. Esse F... copiar. Isso tudo tá acoplado com essas equações de força, gente. Copy, paste. Certo? Não, peraí. Isso tudo tá acoplado com essas equações de força. Tu vem pra cá. Aí depois vocês vão aqui pra cima. Certo? Basicamente isso. Eu mostrei aqui a força no amortecedor e mostro aqui como que deveria ser. Eu tenho aqui a mola e aqui o amortecedor. Já escrever damper, imbecil. Amortecedor. A mola é linear, o amortecedor não. Certo? Beleza. Vamos passar, vamos pra frente. Talvez a gente pegue isso aqui lá na frente. Agora vamos imaginar uma suspensão. Considerando o seguinte arranjo. Seguinte arranjo de suspensão. Beleza. Bicho. Vamos aqui. Vamos fazer um arranjo de suspensão aqui. Ok. Copy. Pastel. Beleza. Aí eu tenho aqui duas rodas, certo? Ok, não parece uma roda, mas é físico, né? Um esquema físico. Aí eu tenho o chassi. Aqui o chassi. Certo? Acho que tá mais ou menos no centro. Acho que aqui tá no centro. Beleza. Certo? Esse chassi se conecta com as rodas através de uma suspensão com molas. Certo? E beleza. E essas rodas devem se conectar com a pista, né, gente? Então... aqui, a conexão com... Purtroppo non riesco a connettermi a internet. Sembra un problema del tuo dispositivo Echo o del tuo router. Prova a riavviarli.
Per farlo, scollega entrambi dall'alimentazione, poi ricollega il router e attendi 30 secondi. Quando il router funzionerà, Ok, Alexa. sarà connesso a internet. Alexa, ferma. Ricollega il dispositivo Alexa. all'alimentazione. Porra, mulher chata da porra. Ok, aí aqui eu vou ter uma força. F1. Aqui eu vou ter uma força F2, certo? Roda 1, roda 2. Essa pista, ela vai se deslocar. Não é que vai se deslocar, né? A superfície vai oscilar, certo? E vai exercer na suspensão um deslocamento. Né? Vamos dizer que essa pista ela vai se deslocar mais ou menos um quadradinho desse que a gente vai chamar de delta. Certo? Certo? Aí a gente chama isso aqui de delta 2 e aqui delta 1, certo? Ok? Essa suspensão não está completa, certo? Geralmente, vamos considerar também uma coisa que tem muito nos automóveis: a barra de torção, né? A barra estabilizadora. Como é que a gente considera a barra estabilizadora no modelo físico? Mais ou menos assim. Então, aqui, sai dessa roda aqui. Perfeito. Aí aqui tá a mola, certo? Uma constantezinha H. Ok? Beleza. Alguns carros utilizam um terceiro elemento elástico, certo? A gente vai representar ele aqui também. Deixa eu ver, acho que essa cor aqui tá bom. Aqui. Aí eu tenho um ponto aqui. Um ponto aqui, um ponto aqui. Um ponto. Vamos botar esse ponto aqui. Outro ponto aqui. Faz o triângulo. Beleza. E aqui eu vou ter um outro elemento de mola com a constante W. Normalmente certo? Então, basicamente, esse é o esquema de uma suspensão. Então, aqui a gente está assumindo um veículo perfeitamente simétrico. Perfeitamente simétrico. Suspensões independentes. Mas com um grau de dependência, né? Porque eu tenho essa conexão. Purtroppo non riesco a connettermi a internet.
Sembra un problema del tuo dispositivo Echo o del tuo router. Prova a riavviarlo. Ferma, Alexa. Per farlo, Ferma, scollega Alexa. entrambi dall'alimentazione, poi ricollega il router e attendi 3. Suspensão independente. Certo? E outra consideração é rodas rígidas. Não estamos assumindo deflexão do pneu agora. Certo? Então, rodas rígidas. Esse é o nosso quadro de considerações. Certo? Então, suspensões, mesmo independentes, elas são conectadas com alguns elementos elásticos. Pode ser uma terceira mola, certo? Muito comum em carros de corrida, né? Pode ser uma barra anti-rolagem, né? Uma barra estabilizadora, certo? E nós representamos aqui, eu representei aqui, né? Barra estabilizadora aí com constante H e a terceira mola com constante W, certo? Beleza. Então temos aí duas forças atuando nessa roda, ou nessa suspensão, a força F1 e a força F2. Não sei ainda se elas são iguais, mas eu posso verificar uma conexão entre elas. Então, vamos investigar aqui com o sistema massa-mola, né? Como é que essas forças se relacionam. Então, verificando uma possível relação entre, meu Deus, analfabetismo tá atacando, entre F1 e F2. E vamos pintar de azul. Beleza. Na representação do sistema massa-mola, a gente geralmente representa por matriz e vetores. Então, eu tenho um vetor força, que é dado por F1 e F2. Certo? F é igual a força num sistema massa-mola é Fkx, igual a Kx. Certo? Então, a matriz, então F, o vetor F vai ser igual a uma matriz de rigidez, que será K mais H, KH, mais W. A outra coluna será menos H mais W. Aí a linha de baixo da matriz 2x2 de rigidez será menos H mais W. E na última coluna, linha 2, coluna 2, KH mais W. Certo? Temos aqui a matriz considerando terceira mola e barra estabilizadora e molas. F é igual a Kx, então eu tenho deslocamento, um vetor deslocamento. Delta 1, delta 2. Fecha chave. Ok. Certo? Então tá aqui. Essa é a relação entre F1 e F2. Beleza. Agora, a gente vai pegar uma roda. Certo? Uma roda. E vai verificar o diagrama de corpo livre dela.
considerando a roda 1, seu diagrama de corpo livre, pode ser representado abaixo. Temos aqui a roda, o quadradinho, certo? Nessa roda ela está exposta sobre o quê? Ela está exposta a uma força que a mola exerce na roda. Essa força é dada por K da mola vezes o ΔI, que é o deslocamento da roda. Ela está também exposta à força F1, a força que a pista exerce na roda. E também há uma força dada pelo elemento da terceira mola, que é W delta 1, ou W vezes delta 1 mais delta 2. Aqui eu estou incluindo o grau de dependência. Só que eu também tenho a barra estabilizadora, certo? Ok. Exato. Exatamente. Ok. Era isso aí mesmo. Aqui eu vou ter o quê? Aqui não tava. Vamos só pegar aqui. Beleza. Aqui eu vou ter já uma força para baixo, dada por H vezes delta 1 menos delta 2. Beleza. Aqui é o efeito da barra estabilizadora. Certo? Aqui é o efeito da terceira mola. Qual é a diferença entre as duas? Terceira mola, ela funciona, ou third element, né? Ela funciona quando as duas rodas se movimentam paralelamente, certo? Se movimentam juntas. Bounce, né? Rebound, né? Bound, né? Ou seja, né, o movimento paralelo das rodas. Então, Neandertal, burro, movimento paralelo das rodas. Beleza. Na barra de torção, barra estabilizadora, não é assim que funciona.
A barra estabilizadora só vai entrar quando eu tenho um movimento assimétrico entre as rodas, ou seja, uma se move e a outra não se move. Né? Por exemplo, numa curva, uma está sendo comprimida, a outra está. Uma suspensão está sendo comprimida de um lado e a do outro lado está sendo estendido. Em outras palavras, eu tenho um movimento assimétrico das rodas, comparando uma roda, um lado com o outro. Então, movimento assimétrico. E por que é importante considerar isso? Simétrico, imbecil. Por que a gente precisa considerar isso? Voltou a musiquinha. Alexa, cala a boca. Non riesco a connettermi a internet. Consulta la sezione aiuto dell'app Alexa. Ok. Por que é importante considerar isso aqui? Porque se eu estiver fazendo uma análise de um movimento em curva, então a terceira mola não entra. Se eu estiver fazendo uma análise de movimento em freada, aceleração, ou seja, o bounce da suspensão, certo? Oscilação vertical das rodas, certo? Paralelas, iguais, movimento simétrico, aí eu considero a terceira mola, mas não considero a barra estabilizadora, certo? Então aqui é o ponto onde uma mola pode atuar, a outra não. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Beleza. Aí vamos pegar essa mesma... Então, vamos pegar essa suspensão. Beleza, depois que a gente entendeu isso, vamos pegar de novo o modelo do carrinho que a gente desenhou lá em cima. Certo? Copiar. Vamos botar aqui. Paste. Beleza. Só que agora, certo? Eu vou ter de novo essas forças. Porém, eu vou ter, agindo no centro de massa do carro, eu vou ter uma força para baixo, F0. E eu vou ter um momento. Um momento dado por M. Certo? Então vamos fazer a representação ainda mais simples. Só complementando que a distância entre o ponto de ação das forças é a bitola do carro. Então isso aqui é dado por T, né? Vamos simplificar esse sistema. Vamos só pegar isso tudo e transformar simplesmente num sistema mais simples para ficar ainda mais fácil o entendimento. Uma linha. Nós vamos ter esse caso aqui, certo? Eu acho que essa seta tá pro lado errado. Vamos seguir. Beleza. Esse chassi originalmente estava assim, em linha reta. Então agora eu vou ter um ângulo θ, certo? Porque eu tenho um momento atuando, certo? Eu também vou ter o deslocamento, aqui dado por Δ2.
E aqui delta 1. Não, imbecil, neandertal, burro. Delta 1 é do outro lado, jegue. Delta 1 e delta 2, certo? No meio, também vou ter um delta 0, certo? E nós sabemos também que isso aqui tem uma distância t, que é o ponto de contato das rodas, o centro de ponto de contato da roda, a distância de um para o outro a gente chama de bitola e a gente chama de t. Delta 0 é basicamente a média. Eu vou pegar o deslocamento em 1 mais o deslocamento em 2, somar e dividir por 2. O ângulo que essa carroceria está oscilando, θ, ele é delta 1 menos delta 2 dividido por t. Certo? Dividido por t. Beleza. Eu vou ter uma componente de força que vai basicamente ser a minha componente total. Se eu fizer soma das forças igual a 0. Então eu tenho que F0 vai igualar a F1 mais F2. Aí eu faço o mesmo com o momento. Somatório dos momentos igual a 0. M será F1 menos F2 vezes a bitola dividido por 2. T dividido por 2. Certo? Logo, a força na carroceria para baixo será 2 vezes K mais 2 vezes W, considerando o sisteminha aqui, certo? Vezes delta 0. Analogamente, esse momento será 1/2 de K mais 2H vezes T θ. Certo? Perceba que de um lado eu tenho a terceira mola, do outro lado eu só tenho a barra estabilizadora, porque num lado eu estou considerando o momento, no outro é só carga vertical, certo? Então dá para pegar. Vamos pegar essas equações aqui e eu vou dizer que F0 ele pode ser, eu vou trazer o delta para o outro lado dividindo. Esse é delta 0 é igual a 2K mais 2W. K duas vezes K mais 2W. Certo? Eu vou fazer a mesma coisa também com o momento. Então eu vou pegar o momento, dividir pelo ângulo θ. Isso vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes a bitola ao quadrado vezes K mais 2H. Certo? O que eu fiz aqui? Força dividido por deslocamento é a rigidez. Então isso aqui nada mais é do que a rigidez vertical da suspensão e isso aqui é a rigidez, a rolagem da suspensão.
mais 2H. Pronto. De um sisteminha simples, a gente conseguiu pegar aí as componentes de rigidez, considerando em separado os movimentos de bounce e roll. Certo? Essas equações aqui a gente pega, aplica para deslocamentos verticais. E aí nesse caso, se for só deslocamento vertical simétrico entre as rodas, só vai entrar a mola e a terceira mola. Se eu tiver os dois, bounce e roll, eu vou considerar os dois. Se eu tiver só roll, eu vou ter só um bounce, uma rigidez vertical simplificada, que vai ser só 2K, as duas molas, certo? Se eu tiver só o roll, se eu tiver só o bounce, eu vou ter que o roll vai ser a bitola ao quadrado dividido por 2 vezes K, simplificado, sem ação das barras, certo? Então eu posso comparar, certo? Eu posso com essas equações, eu posso colocar num sistema de dados, porque geralmente eu tenho essas informações, e computar a rigidez torsional. Mas a gente só vai ver isso no próximo vídeo. Hoje foi legal, gosto desse conteúdo, é muito interessante. Vou deixar salvo aqui o ponto que eu parei. Qual é a página? 20. Égua. Não damos só uma página. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo episódio, capítulo, vídeo, estudando dinâmica veicular. Até lá.